Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Tal como no passado domingo, o Evangelho que nos é proposto para o dia de hoje traz novamente o confronto de Jesus com estes príncipes dos sacerdotes e com os anciãos do povo, mediante uma nova parábola que Jesus lhes vai contar. Um proprietário que tem uma vinha e que essa vinha é tão importante para ele que constrói, que a protege com uma sebe para que os animais selvagens não devastem essa vinha. Constrói nela também um lagar, cava um lagar, constrói uma torre e depois entrega esta vinha aos vinhateiros para cuidem dela, tirem dela os frutos e depois possam entregar a renda também ao proprietário. Jesus continua com esta história e vai dizer que no momento em que é para ir buscar a renda, os frutos da colheita, aquilo que sucede é que os servos, por ele enviados, são maltratados, mortos, manda novamente. Outros servos, a mesma coisa sucede e finalmente envia o seu filho, o seu herdeiro, pensando que ao menos a esse eles terão respeito e irão pagar aquilo que ele tem direito. Mas, pelo contrário, aquilo que sucede é que estes vinhateiros engendram um plano de acabar com a vida do filho do proprietário para assim ficarem eles com esta vinha. No final, os príncipes sacerdotes e os anciãos do povo vão compreender que esta história é-lhes dirigida particularmente a eles. Eles são estes vinhateiros que maltrataram os enviados por Deus ao longo dos tempos, os profetas, e finalmente, quase em tom de profecia, esta história revela aquilo que acontecerá a Jesus, o filho deste dono da vinha, do proprietário. Ele próprio será arrancado para fora da vinha e será morto por estes vinhateiros, referindo-se àquilo que sucederá a ele, que será levado para fora das muralhas de Jerusalém e aí será, de facto, morto, crucificado. E o salmo deste domingo esclarece muito bem esta história, elucida o significado desta vinha, quando no seu próprio refrão, que diz que a vinha do Senhor é a casa de Israel, isto é, o povo de Israel. Mas este Evangelho encontra eco também hoje e sempre na vida da Igreja, porque esta vinha continua a existir, é uma nova vinha, porque é o novo Israel, é a Igreja. Também ela, muitas vezes, ao longo da sua história, atravessa períodos também conturbados, períodos em que também a Igreja sofre com aqueles a quem o Senhor entregou o cuidado desta nova vinha. E em 2010, o Papa Bento XVI, quando no avião vinha de Roma para Lisboa, para Portugal, referindo-se aos problemas que então se vivia, dizia que, de facto, o grande problema não reside fora da Igreja, mas reside dentro dela. E já o Papa Paulo VI também em determinado momento, fazia referência a isso. A verdade é que também o Senhor não deixa de vir também ao encontro desta nova vinha, da nossa Igreja, da Igreja, ao encontro de cada um de nós, em cada tempo, sobretudo nestes tempos mais conturbados, e vem também para sarar, para cuidar das feridas desta Igreja, para ir em busca das ovelhas perdidas, e falo através dos santos que vai suscitando
no meio dela. E hoje, de forma particular, gostava de recordar o santo que hoje a Igreja celebra, embora hoje seja domingo, não o celebremos de forma como faríamos fosse um dia de feriado, um dia de semana, mas hoje a Igreja celebra São Francisco de Assis. E quando olhamos para o momento histórico em que viveu São Francisco de Assis, do momento da sua vocação, vemos que a Igreja também vivia um período muito conturbado, e o Senhor suscitou na vida deste jovem de Assis, um jovem que vivia uma vida em determinado momento igual a tantos outros jovens, um jovem burguês em que não tinha falta de dinheiro e que o pai punha grande esperança para continuar os seus negócios, um jovem que vivia uma vida, digamos assim, quase dissoluta. O Senhor toca no mais fundo do seu coração e ele muda radicalmente de vida. E em determinado momento, conta-nos a história de São Francisco de Assis, que em determinado momento, na igreja de São Damião, uma igreja em ruínas, diante de um crucifixo que lá se encontrava, Francisco escuta estas palavras do Senhor que lhe diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. E de facto é isso que vai suceder. Francisco e depois os seus companheiros, aqueles que se vão juntando a ele, que vão vivendo de facto naquela pobreza, naquela simplicidade, no cuidado com os mais pobres, eles vão de facto recuperando a igreja que de certa forma vivia um período também de ruína, de decadência, e Francisco de Assis tem, juntamente com os franciscanos, um grande trabalho e vão reconstruir de facto a Igreja. E como aconteceu no tempo de São Francisco de Assis, ainda hoje o Senhor também vem ao nosso encontro e chama-nos a todos a ser santos. E de certa forma as palavras que o Senhor lhe dirigiu naquele dia na Igreja de São Damião, também o Senhor dirige essas mesmas palavras a cada um de nós, também nós, que somos pedras vivas do templo do Senhor, somos chamados a reconstruir constantemente, a construir e a reconstruir esta Igreja, sobretudo também nos momentos de maior turbulência. Somos chamados a ser pedras fortes, bem alicerçadas nesta pedra angular, rejeitada por todos, mas que de facto é aquela pedra que o Senhor escolheu para sustentar toda a sua Igreja. E essa pedra é Cristo, na qual as nossas vidas estão profundamente ancoradas e por meio dele, pois, continuamos a crescer como Igreja e nos momentos, como dizia, mais difíceis, pois o Senhor pede-nos este esforço também de trabalharmos para reconstruirmos a Igreja. E hoje, de forma particular, porque hoje é dia de São Francisco de Assis, pois convido-vos a olharmos com um olhar muito particular e a dirigir os nossos corações até Deus numa prece conjunta pelo Papa Francisco, ele que escolheu também o nome Francisco em virtude deste grande santo que hoje a Igreja celebra, pois convido-vos todos que hoje, de forma muito especial e muito particular, na missa que vamos celebrar, na oração que vamos ter, nas orações que vamos fazer ao longo deste dia, que tenhamos presente também o Papa Francisco, para que ele possa ter força para conduzir a Igreja Universal, possa, como também pastor da Igreja, continuar a ir ao encontro daquelas ovelhas perdidas que se encontram nas periferias, muitas vezes esquecidas. Continua a ter força também para sarar as feridas que se encontram na própria Igreja, em cada um dos cristãos. E rezemos também por todos os pastores, pelos nossos bispos, pelos nossos parcos, pelos padres, nossos amigos e conhecidos, para que eles também não se esqueçam que a vinha que o Senhor também lhes deu para cuidar
a vinha é de facto do Senhor e não é deles, e que eles possam, a seu tempo, cuidar sempre desta vinha e apresentar em cada ano e em cada dia, pois, os bons frutos que ela vai dando. Pois coloquemos tudo isso no coração de Deus, nas nossas orações, por intercessão de São Francisco de Assis. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.